Chamaram o VP de burro. Eu acho que ele foi corajoso. Gabigol não estava jogando essa bola toda não, gente. Estava jogando uma bolinha. Tinha que sair sim, ele tem que tirar. Quando ele achar que tem que tirar, tem que tirar. Ele não está lá para mexer no time? O time realmente não vem jogando bem, mas é aquela história. Conseguiu a vitória, classificou, está na final, cumpriu, né, o que deveria fazer, mas em termos de jogo o Flamengo tem que melhorar muito. Só que ele está dando nó na minha cabeça. A cada jogo eu me confundo todo. Ele está sendo um grande desafio para mim como comentarista de futebol. Será que ele acabou de tirar um zagueiro e botar um volante? Peraí, retirou um zagueiro para botar um volante de zagueiro, então por que ele não tirou um volante para deixar o zagueiro de zagueiro? Entendeu? É isso que tem que desafiar a memória, a capacidade intelectual das pessoas. Eu vou botar o Cebolinha, que é a ponta esquerda, de lateral direito, daqui a pouco é o seguinte, ó, porque eu tenho o lateral direito, mas eu não vou pôr. Galera, separei para vocês aqui um corte do ESPN FC analisando a vitória do Mengão em cima do Vasco. Vamos ver aí o que Djalma, Pascoal e também o Mauro Naves. E tem mais um, hein, Zinho. Vamos ver o que eles vão falar da vitória do Mengão para cima do Vasco. O Flamengo está na final do Carioca, vai pegar o Fluminense e vamos ver aqui um trechinho do ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Cara, deixa o like aí para me ajudar, para fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se aqui se você é Mengão, se você é Flamengo. Seja bem-vindo, faça os seus comentários. E por último, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Dito isso, vamos ver então o que eles falaram do mais poderoso Mengão. Simbora. Começar a semana animada. Boa noite, Dani. Djalminha conosco aqui, que prazer. Djalminha Pascoal, o abençoadozinho que vai chegar por aí. Um abraço enorme ao fã de esportes. O Vasco jogou melhor. Mas quem ganhou? 3-1 Flamengo. Mas a maior parte do tempo o Vasco foi melhor. Mas não marcou. Chamaram o VP de burro. Eu acho que ele foi corajoso. Gabigol não estava jogando essa bola toda não, gente. Estava jogando uma bolinha. Tinha que sair sim, ele tem que tirar. Quando ele achar que tem que tirar, tem que tirar. Ele não está lá para mexer no time. O Arrascaeta estava se arrastando em campo. Tem que tirar. Até demorou para tirar. E deu certo, né? Depois ele saiu de besta para bestial, porque ele botou o menino que decidiu o jogo com o pé. Besta, bestial. Um besta genial. Entendi. Deus, França. É isso que eu achei, Dani. É verdade, o Matheus França acabou resolvendo ali, sofre o pênalti, o Pedro vai lá, cobra, faz mais um gol. Ô, Djalminha, vou te dar uma boa noite aqui, ó. Você saiu do camarote, você sabe que aquele camarote tem dono, ele te empresta às sextas-feiras, né? Mas é verdade, assim, o Mauro tem razão no que ele falou, mas é impressionante. Mas a gente vai discordar dele depois, não é? Que mesmo ganhando, mesmo 3-1 contra o rival, o torcedor não fica satisfeito. E analisando o jogo do Flamengo, sinceramente, eu acho que o torcedor nesse ponto tem razão. Chamar o treinador de burro pode até ser exagero, mas o time realmente não vem jogando bem. Mas é aquela história. Conseguiu a vitória, classificou, está na final, cumpriu, né, o que deveria fazer, mas em termos de jogo o Flamengo tem que melhorar muito e assim, preocupa, né? Preocupa, na minha opinião, porque são muitas mudanças e até descaracterizando alguns jogadores que não são acostumados a jogar em determinadas funções. E aí está jogando, está tentando colaborar, mas acaba que nessas horas o jogador também se prejudica. Mas falando de Flamengo e Vasco, não tem jeito, né? Porque assim, se foi mandado embora um treinador porque o time ganhou, mas não convencia, essas cobranças têm que continuar existindo. Porque o time ganhou, foi para a final, mas ainda não convence. Porque eu vou falar para vocês com toda sinceridade, com todo respeito ao Vitor Pereira, que eu sempre coloco que é um bom treinador, que tem um currículo, respeito máximo ao profissional, só que ele está dando nó na minha cabeça. A cada jogo eu me confundo todo. Ele está sendo um grande desafio para mim como comentarista de futebol. Enxergar, entender como é taticamente esse time jogando, como é essa formatação. Todo mundo fica falando que agora são três zagueiros. Mas tem hora que ele tira e bota o Thiago Maia para lá. Daqui a pouco ele tinha um lateral direito que a gente achou que não teria e tinha no banco, mas assim mesmo ele começou com Everton Cebolinha pelo lado direito.
O Everton Cebolinha de ponta esquerda virou ala esquerdo e agora virou ala direito, e tendo Varela no banco. Então, assim, é uma confusão que o Vitor Pereira está me fazendo bem, porque eu estou tendo que estudar muito para entender o que ele está tentando fazer com esse Flamengo, que vence porque tem talento, porque tem o individual, porque tem jogadores competentes. Mas se depender da parte tática, da evolução desse time, do time jogar, do time encantar, tá longe. Cutucou, hein? Pascoal, acho que quando sobe a placa ali, né, que você vê, eu até anotei aqui as mudanças porque eu fiquei igualzinho, tentando compreender o que ele estava tentando fazer com esse time, né? Sai Cebolinha, entra Varela, sai Gabigol, entra Everton Ribeiro, sai Rodrigo Caio, entra Vidal. Quem está assistindo o jogo quer entender como vai se redesenhar o time. Aí no primeiro momento você pensa assim, bom, voltou para 2 zagueiros. Não, o Thiago Maia encaixa na zaga e, olha, dificulta a vida do Thiago Maia esse encaixe na zaga também, viu? Boa noite, Dani. Aê, Zé! Tá tendo... Eu vou pular aqui, galera, que é só blá, blá, blá. Tô vendo isso. Será que... Ele acabou de tirar um zagueiro e botar um volante. Peraí, retirou um zagueiro para botar o volante de zagueiro, então por que não tirou um volante para deixar o zagueiro de zagueiro? Entendeu? É isso que tem que desafiar a memória, a capacidade intelectual das pessoas. Eu vou botar o Cebolinha, que é ponta esquerda, de lateral direito, daqui a pouco é o seguinte, ó. Porque eu tenho o lateral direito, mas eu não vou pôr. Então eu vou botar um ponta esquerda de lateral direito. É a consagração do barata voa. É o que eu digo pra vocês. A formação do Flamengo é a escala, a formatação e a consagração do barata voa. É o barata voa completo. E aí vai. Deixa eu arrumar. Deixa eu me arrumar e falar. Pedro, hein? Que jogador, tem coisa gente. boa, né? Que jogador esse Pedro, hein, gente? A primeira vez de fora da área, pá, bate no joelho do cara e vai lá dentro do gol. A segunda, tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. O terceiro, os caras tudo moscando aqui, ó, os caras com aquele soninho, daquela preguicinha, pá, bateu a falta, vai sair o terceiro gol. Ele só fez 2 gols e 1 assistência. Alguma coisa a mais ele precisava fazer? 13 gols em 12 jogos. Não, quero fazer uma questão. Alguma coisa a mais eu preciso E não fazer? tá na seleção. Não, esse é um outro problema que nós vamos falar depois. Esse é um outro problema que nós Vocês vamos... não falaram, não? Não começou bem o ano. Não começou bem o ano. Por isso que ele não foi pra seleção. Pedro, o Pedro... No programa. O Pedro... No programa, quando eu cobrei, como eu falei, que é interino ou não é interino, o Ramon tinha que ter convocado o Pedro. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Eu quero dizer só o seguinte. O Ramon tá lá, eu tenho o maior respeito pelo Ramon. Maior respeito pelo Ramon. Mas seleção brasileira não é lugar para dar prêmio. Sim. E seleção brasileira não é lugar para você olhar, achar que você é só uma experiência. E seleção brasileira não tem isso. No Brasil seleção tem. Brasileira não. Não, eu vou levar os meninos do Sub-20 porque eu preciso dar um prêmio para eles. Faz um churrasco. Eu vou fazer o quê? Eu vou levar esses aqui porque sabe o que é? Entendeu? Eu não entendo essas coisas. Para mim, seleção brasileira é muito mais sério do que isso. Para mim, seleção brasileira é outro nível. Porque eu acho que a gente tem um nível de exigência maior. Um time 5 vezes campeão do mundo. Então, me custa falar isso, mas eu concordo com o Zinho. 2 semanas. Vai ter 3 dias de descanso, né? Vai ser uma semana Está e pouco, de folga, né? O Flamengo. 3 dias de folga. Esse é um ponto interessante. É porque tá jogando bem pra caramba. Então eles teve um prêmio de 3 dias, galera, de folga. Volta só na de análise, quinta-feira, né? volta na quinta-feira só. Não sei, eu posso estar enganada, tem aqui 2 ex-jogadores, Uhum. vocês cobriram futebol que eu tenho de vida, mas assim, eu entendo que um time que não está encaixado, que precisa fazer um desenho, que tem uma final pela frente e que não vai ter esse tempo em outros momentos, talvez pudesse Não usá-lo aproveita melhor, em vez de dar 3 dias de folga, que desse 1 e voltasse a treinar. Ou é exagero, Djalma? Dava para realmente dar essa folga e treinar os outros 10? Bom, Dani, aí é uma questão do planejamento ali interno, né? Não sei se isso estava programado antes do resultado. Se tivesse programado antes do resultado, ok. Eu falo, independente se classificar ou não para a final, vai ter 3 dias de folga, porque o time está precisando. De repente, mesmo sendo início de temporada, o grupo pode estar sobrecarregado. Aí, saber da programação anterior. Mas, concordo, estamos falando de início de temporada. O normal é a equipe não está desgastada, pelo se não contrário. classifica, Djalma, devia estar programada, porque se não classifica, também ia ficar um tempão sem jogar agora. Mais ainda, né? Mais tempo, só ia jogar lá na frente em abril também.
Então, mas aí a todo jeito situação ia ser outra, né? e- Esses 3 dias, se não classifica, a situação talvez podia chegada ser do outra. novo técnico para ter mais Exatamente, tempo ou não, mas aí não sei o exatamente. que ia acontecer. Mas Mas eu acho que assim, mas independente da folga, Dani, esse time do Flamengo, ele precisa de muito treinamento, porque com a formação que vem jogando, não tem entrosamento nenhum. A verdade é essa, eu não vi o Flamengo jogar nenhum jogo depois que colocou os 3 zagueiros jogar bem ser superior ao adversário. Não vi nenhum jogo. E antes, que não obteve resultado, os jogos que o Flamengo jogou com aquela mesma formação, o Flamengo foi superior. E levou gol no contra-ataque, perdeu os jogos, mas teve uma superioridade no jogo. E agora, depois que entraram os 3 zagueiros, e esse final de semana, o jogo contra o Vasco, para mim, foi uma confusão total. Esse, em específico, Cebolinha na direita, depois as substituições. Mas, assim, esse time precisa muito treinamento para que ele tome um formato. Você olha as equipes que já têm um tempo junto, você olha, o Palmeiras joga assim, o Atlético está começando a ganhar um formato, o Internacional, que já joga assim, o Flamengo, a gente não sabe. O Vasco, que agora mudou o treinador e mesmo muitos o jogadores. Fluminense, a gente já sabe de qual é salteado o seu estilo de jogo, o Flamengo não tem. O Flamengo não tem, precisa encontrar, porque não vejo... o Zinho está estudando, eu não estou nem estudando para não ficar louco. Então eu estou olhando ali e não estou conseguindo entender, sinceramente. Bom, vamos fazer o seguinte. Ali ele explica a questão do Varela, que estava voltando de lesão, né? Por isso que não começou jogando. E ele fala do Pedro. O Arrascaeta, ok, tem uma lesão no adutor de coxa, agora realmente está entregue ao departamento médico, não vai nem para a seleção uruguaia. Daqui a pouco a gente pode olhar aqui a lista de lesões do Arrascaeta para pensar se pode ser feito algum tipo de tratamento específico ou se ele precisa realmente de um tempo para se recuperar. Mas você tocou num ponto que é o Pedro. O Pedro hoje é o jogador, já que a gente estava falando das substituições, intocável desse Flamengo, porque é quem está assumindo mais a responsabilidade e está numa melhor condição física. Não estou perguntando se é o principal, porque a gente tem ali uma história construída. Mas ele hoje é o principal, é o jogador que não menos só no aspecto físico, ele no aspecto técnico, porque o Pedro não é só um jogador de definição dentro da grande área. Há uma grande confusão quando o treinador, como o Vitor Pereira, fala assim, não, ele define as jogadas. Não, ele sai da área, ele cria espaço para os companheiros, ele é capaz de enxergar uma jogada, de fazer um passe, é capaz de abrir pela ponta para receber a bola, fazer ultrapassagem, obrigar que o Gabigol faça essa ultrapassagem por dentro. Ele tem capacidade para fazer isso, porque ele é muito bom jogador. O Pedro não é só o jogador, ele tem naturalmente o perfume que a bola gosta. Naturalmente. Porque isso já vem com o cara. Não adianta, isso é dele, é do jogador. O perfume vem com ele. A bola gosta daquele perfume e ele só vai executando dentro de campo. Porque é o dom dele. Ele sabe jogar. Eu não acho que ele só seja um definidor. Aí eu já não acho que seja o correto. Eu acho que ele tem muita capacidade e, para mim, ele é jogador que faz... Além de fazer a diferença, os números do Pedro falam por si só. É só você pegar os números do Pedro, colocar na tela e você vai ver que o Pedro é um cara que ele é capaz de fazer a diferença. O Mauro falou, o Gabigol não está bem. Não está bem. Não está bem. Pedro hoje está à frente do Gabigol? Porque é o seguinte, o Flamengo tem alguma coisa que está emperrando o Flamengo, fisicamente. Tem jogadores do Flamengo que não rendem fisicamente o que podem render. O Gerson ontem. O Gerson parecia que ele jogou com um saco de cimento nas costas. O tempo todo. Ele chegou atrasado, errou passe. Como centroavante, quando vier o técnico, que é o técnico mesmo, vamos ver quem será. É o Pedro ainda. Ele tem concorrentes? Tem. Se Vitor Roque vai crescer, nós pensando em uma Copa que ainda tem 4 anos, tem muita água para rolar. O próprio Richarlison, que hoje seria o cara ali, até machucou, não vai nessa, é um concorrente, mas o Pedro tem todas as características para ser o titular. E a gente via isso no ano passado, dizendo assim, o Gabigol tem pouca chance de ir para a Copa pela função que está exercendo e tal. Até depois que ele começou a sair e ajudar o Pedro ainda a fazer mais gols e tal, até cresceu um pouco a chance do Gabigol, de repente, ser chamado pelo Tite, mas não aconteceu. Foi o Pedro, mas aí ele já tinha o Richarlison ali e tal, e o Pedro não teve tanta chance de jogar com o Tite para convencê-lo já para ser titular.
para o futuro, é ele. Hoje ele é fundamental nesse time aí. Ele é fundamental. A história do Gabigol, lógico, ninguém vai questionar os gols históricos que ele já fez nesse período que está no Flamengo, a importância dele. Mas o momento agora, jogando. Eu até dou uma desculpa, eu vi todo mundo comentando que o Gabigol... Não é uma desculpa, uma justificativa. O Gabigol perdeu, a única chance que ele teve, ele perdeu e foi de pé esquerdo. Eu achei que a bola ficou muito perto do pé. Se a bola está 20 centímetros para ele chutar aquela bola, talvez ele fizesse o gol ainda no primeiro tempo. Mas a jogada é talvez a única boa jogada do Flamengo no primeiro tempo de coletivo. Começa no menino que está muito bem, né? Acabou sendo premiado o Ayrton Lucas com um gol no final. Começa com ele, passa pela Arrascaeta, vai no Pedro, o Pedro toca para o Gabigol. Mas me parece que o Gabigol estava esperando ela um pouquinho para frente, então ela já vem, ele sai chutando assim. Ah, tá vendo? Perdeu um gol e tal. A fase não tá boa que perdeu um gol. Aquela bola, talvez, meio metro para frente, ele tivesse se posicionasse. Aí, acho que foi ontem no programa, alguém justificou, e talvez com razão. Ah, mas se ele tivesse bem, ele não chutaria de primeira. Ele dava um tapinha, ajeitava para direita, foi o ajeitava. André que falou, ajeitava para direita. E tocava no canto e tal. E sim, é fase. Mas jogador importante, tem saído, não tem reclamado, tem colaborado, fica lá na beira do campo. Ele tá fechado ali com o VP, o Gabigol também, mesmo saindo. É curioso, né? Ozinho, você que está tentando entender esse trabalho do Vitor Pereira, acho que a torcida do Flamengo também, né? Acaba que o ponto positivo é o que o Mauro destacou aqui no começo. Matheus França entra bem. O Varela, quando entra, apesar de estar voltando de lesão, ele faz melhor do que o Cebolinha a função, que para mim é até uma injustiça com o Cebolinha a gente fazer essa comparação, porque não é a posição dele, né? Mas assim, então dentro do que a gente está vendo de rendimento, ele mexeu até com alguma coerência. Deixou o Pedro em campo e tirou o Gabigol, que não estava rendendo tanto, e o Arrascaeta, que tinha uma lesão. Sim, não, nesse ponto ele agiu corretamente. Né? O que eu questiono é a escolha dele para o elenco que ele tem, os jogadores que ele tem em mãos. Esse elenco, ele pode fazer um esquema tático sem ser com 3 zagueiros. Eu, particularmente, não gosto. Acho que não é isso que vai proteger o sistema defensivo do Flamengo, porque parou de tomar gol? Não. Não parou de tomar gol. Continua tomando gol, inclusive de bola parada. O gol do Capasso é um escanteio. Você tem 3 zagueiros, você tem Thiago Maia, você tem Gerson, você tem Pedro, você tem vários jogadores para se posicionar dentro da área e mesmo assim tomou o gol. Então, assim, parte daí. A minha análise é de que eu acho que o Flamengo tem em mãos um elenco que ele não precisa jogar com 3 zagueiros, que isso vai fazer parou de tomar gol? O sistema está sólido? Está o sistema do Palmeiras, que é ruim de alguém fazer gol no Palmeiras? É difícil o Palmeiras tomar gol? E o Palmeiras joga com 2 zagueiros, a melhor dupla de zaga do Brasil hoje, Murilo e Gustavo Gomes. A minha opinião é essa também. E eu não vejo essa coisa assim, tem que botar o 3º zagueiro, tem que botar mais volante. É a mesma coisa assim, tem que fazer gol, aí você entope de atacante lá na frente. Não quer dizer que você vai fazer gol, vai ficar uma bagunça, vai ficar sem espaço, né? O que precisa é treinar o time, é organizar o time, é encontrar o posicionamento melhor que se encaixa a qualidade que o atleta tem. E esse Flamengo sempre teve. Não é à toa que há 5 anos, vou botar 5 anos, disputa todos os títulos e conquista a maioria deles. Então a minha discordância vai por aí. Acho que a escolha dele de jogar com 3 zagueiros é equivocada para a solução do time ficar melhor defensivamente e com isso não ficar tão exposto. E eu não vejo isso. E eu estou falando de Campeonato Carioca, hein? Que oscila os times. Olha o Vasco. Estava bem, daqui a pouco deu uma oscilada, caiu pro ABC, a moral foi lá para baixo, desgaste muito grande no jogo de quinta-feira. E isso foi um ponto também ruim pro Vasco da Gama. Os caras jogaram a quinta uma decisão, perde, pressão, cobrança. Já teve que vir para outra decisão jogando com a desvantagem. Porque no primeiro jogo também o Flamengo obteve o sucesso e trouxe a vantagem pro seu lado. Então, assim... Num Campeonato Carioca, os times ainda estão se formando. A gente está falando do Flamengo, mas estou falando Rio de Janeiro, tá? Botafogo, Fluminense. O Fluminense não, Botafogo e o Vasco ainda estão se arrumando, se organizando, com problemas. E não tem o elenco que o Vitor Pereira tem na mão.
Tá aí, nação rubro-negra. Separei para vocês aqui esse trecho especial dos comentaristas do programa ESPN FC falando da vitória do Mengão, falando das escolhas de Vitor Pereira. Você concorda com as modificações que ele vem fazendo no time? Cara, sinceramente, eu não gosto desse sistema do Vitor Pereira. Eu não gosto de 3 zagueiros. Sempre falei aqui desde o início. A partir do momento que ele começou a escalar 3 zagueiros, nas lives que eu faço aqui no canal semanalmente e também em alguns vídeos eu falo, cara, eu não gosto do Flamengo com 3 zagueiros. Mesmo com 3 zagueiros, estamos falhando, estamos tomando gols. Então, para que serve 3 zagueiros? Fala para mim. Se a maioria dos times jogam com 2 zagueiros, se o Flamengo sempre jogou com 2 zagueiros e 2 laterais, ele recuar o Thiago Maia para terceiro zagueiro foi um erro, depois ele corrigiu, escalando o Léo Pereira e tirando o Gerson, daí ele volta o Thiago Maia na posição original dele, né? Escalar o Cebolinha de ponta ou lateral direito foi um erro também, sendo que ele tinha o Everton Ribeiro no banco. Cara, é por isso que ninguém está entendendo o que o Vitor Pereira está tentando fazer, porque tá difícil, cara. Se o Flamengo tivesse jogando bem, ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que o Flamengo tá jogando mal. Por que demitiram o Dorival Júnior, campeão da Libertadores e Copa do Brasil? Por que caiu o rendimento do time? Porque o Flamengo estava jogando mal no final. Foi por isso que trocaram de técnico. Só que agora tá pior. Além do Flamengo estar jogando mal, nós não vencemos nenhum título, nenhuma taça que a gente disputou até aqui. Estamos na final do Carioca. Mas quem garante que a gente vai vencer o Fluminense jogando desse jeito? Agora, ao invés deles aproveitar o tempo que tem para treinar, para esse time engrenar, eles pegam 3 dias seguidos de folga. Cara, 3 dias de folga é muito, né? 2 dias, galera, era o suficiente para descansar. Galera, quando a imprensa, quando youtubers, quando torcedores falam que o Flamengo não tem comando, que não tem uma diretoria profissional, que todo mundo faz o que quer, algumas pessoas duvidam, criticam, mas é a verdade, galera. É a verdade. Cadê o planejamento para esses dias, cara? São 2 semanas. 2 dias de folga era o suficiente para os jogadores descansarem, né? Mas é isso que temos para hoje, né? Pois é. Vamos ver o que vai acontecer nesses dias aí de folga e de treino depois. Valeu, pessoal. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!